Dan, simbolicamente, estar ao lado do candidato que você vai apoiar é importante, né? É uma demonstração física ali de proximidade que tem algum valor, entendo eu, pelo menos tem algum valor. O MDB liberou, mas o municipal já declarou então apoio a Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes fez esse anúncio. Uma outra liderança, Baleia Rossi, do município, que é presidente do município, também fez essa manifestação hoje em evento. Importante lembrar que o ex-presidente Michel Temer, a quem Lula chamou de golpista em vários comícios nessa campanha, já declarou apoio a Tarcísio e a Bolsonaro. E aí, depois a gente vai falar também de PSDB depois, que alguns caciques manifestaram apoio ao Lula. Mas Simone Tebet, sozinha, pelo menos até agora, como disse o Igor, vai fazer o anúncio em São Paulo de apoio dela ao candidato Lula. Pois é, Ronald, essa história de apoio em segundo turno, ela tem sempre vários aspectos, né? Nós já vimos, inclusive, na história brasileira, o sujeito se incomodar ao receber determinados apoios, né? Falei aquele lá de 89, quando o Collor falou que não queria o apoio do... Agora, como é que eu vou esquecer o nome dele, meu Deus do céu? Eu vou lembrar, ele era do candidato que era da Confederação Nacional do Transporte, mas eu vou lembrar e daqui a pouco eu falo. Então, é muito interessante isso. O Clésio Andrade, não? Não foi o Clésio, não. Mas eu vou lembrar. Ele era ligado ao transporte, mas eu te falo em instantes. Alguém vai me lembrar aqui, claro, né? Os ouvintes são demais. Mas então, muitas vezes o sujeito se incomoda com o apoio. Afonso Camargo. Afonso Camargo. E aí o cara vira e fala, pô, mas sinceramente, esse apoio aí eu não esperava, não queria, e acho que isso aí vai me tirar voto. Tem coisa que é assim. Outro aspecto interessante é que, na minha opinião, isso é sempre uma coisa pessoal, né? Por isso eu digo na minha opinião. Não é uma regra geral e muito menos uma regra da política. Não é nem uma regra da vida. É pessoal. Em razão dos sentimentos até da Mara Gabrilli, eu imagino que deveria ser constrangedor, né, para Simone Tebet embarcar na canoa dessa maneira, tão rápida e facilmente. No domingo, quando ela disse que tem lado, não iria se omitir, o que é uma bobagem. Dizer que não apoia nenhum dos dois não é omissão, é uma posição política. Você pode achar que são dois desastres e não quer apoiar nenhum dos dois. Não consigo enxergar nada positivo nessa ou naquela campanha, então não apoio nenhuma delas. É uma posição política, não é omissão. Mas ela, quando disse que tinha lado, já estava claro, óbvio, que o apoio dela seria ao Lula. Porque seria impensável a Simone Tebet, ainda mais depois dos acontecimentos da CPI da pandemia, assunto que voltou à tona nos debates, no debate da Bandeirantes, no debate da Globo, estava na cara que o Bolsonaro não seria, quando ela disse que tinha lado. Seria o Lula, não é? Mesmo ela tendo dito, aí Mara Gabrilli à parte, que o governo Bolsonaro é corrupto e que o governo Lula foi corrupto. Então, não chega ao nível de constrangimento total, vergonhoso, da posição do Ciro Gomes, não é? Por tudo que o Ciro disse. Mas no caso dela, estava na cara, embora eu enxergue esses constrangimentos. De qualquer maneira, é uma decisão pessoal, não é uma posição partidária. O MDB é aquela história, né? O MDB, ele é de todo mundo e todo mundo é dele, né? Aquela história. O MDB, eu gosto de todo mundo. Eu não vou apoiar alguém especificamente, né? Vença quem vencer, seremos felizes, né? E essa é a posição do MDB, historicamente. O tal novo MDB, né? O tal novo. Ninguém está falando do MDB na sua origem, na sua gênese. Aquilo é outra história, aquilo é outro partido, acabou, ficou na história. Não tem nada a ver com isso aqui. Esse MDB é isso. Ele está feliz com todo mundo, tá? Está contente com todo mundo. Agora, alguns apoios são naturais, né, Ronald? Por exemplo, quando o Cláudio Castro diz que apoia o Bolsonaro, ninguém diz,
Quando o Roberto Freire diz que apoia o Lula, ninguém diz, são esperados, naturais. Já o Rodrigo Garcia anunciar a posição que anunciou é outro que o normal seria a neutralidade. Para mim são dois desastres, não apoia ninguém aqui em São Paulo. Não é? E também não apoia ninguém na disputa nacional. Mas embarcou rápida e alegremente, daqui a pouco a gente vai falar muito sobre o PSDB. É constrangedor. Como para mim, na minha opinião, pelos meus critérios, é constrangedor tanto para Simone quanto para o Ciro, claro, no caso do Ciro, de maneira inigualável. Por tudo que ele falou, me parecia impensável, aceitável, não daria para cogitar o Ciro Gomes apoiando um dos dois. Então, ele tocou o barco daquela maneira, ou seja, fez um anúncio sem citar nome, sem citar partido, sem citar candidato, basicamente dizendo, tô com o PDT, mas ele não era obrigado a isso. Ele poderia dizer, o meu partido demonstrou que não concorda com o que eu penso, com o que eu digo, né? E poderia até pegar o boné e ir embora. O partido não vai faltar na vida do Ciro Gomes se ele sair do PDT. Então, alguns apoios são constrangedores. É o caso do Rodrigo Garcia, o caso da Simone, é o caso do Ciro. Outros não, outros já eram caçapas cantadíssimas, né, Ronald? Zaidan, eu acho que uma coisa é muito clara. Quando você conquista um apoio que pode trazer isso com certeza traz algum tipo de ajuda, principalmente estrutural. O Zema é eleito governador em Minas Gerais, um estado em que o presidente Jair Bolsonaro perdeu o primeiro turno e é um estado importantíssimo na corrida pelos votos necessários para tirar diferença ou ampliar diferenças, né? Quando você tem um governador que não é que ele foi eleito e vai assumir no ano que vem, ele permanece no cargo, você tem a estrutura do Estado à sua disposição desde que haja dedicação desse governador. Isso é muito importante, né? O trato com prefeitos, a forma de aproveitar as conexões que foram criadas ao longo dos últimos 4 anos. Isso é determinante. E esse eu considero um apoio que você pode... Ele é, como se diz aí no mercado, é tangível, é fácil de você perceber. Dá para tocar nesse apoio. Outros você tem que ainda mensurar se essa pessoa carrega ou não carrega votos para cá ou para lá. Eu acredito sempre mais no apoio estrutural. Tem alguns que são simbólicos, mas os simbólicos eles podem sair pela culatra, para qualquer lado, para absolutamente qualquer lado. E no caso de Minas, por exemplo, em certo ano, elegeu Lula e Aécio. Não é? Uhum. E o Lula... ele ganhou todas aquelas... Até porque todo mundo que foi eleito presidente ganhou em Minas. Não é? Não há caso de alguém que tenha perdido aqui e ganhado a eleição nacional. E o Aécio teve o fenômeno de, apesar de ter sido governador de Minas, perdeu em Minas, né? A eleição presidencial. Perdeu. E 14 ele perdeu em Minas. Perdeu e perdeu feio. Primeiro e segundo turno. Exatamente, primeiro e segundo turno. Então, o histórico do Lula em Minas... ele está bem consolidado, não é? E acho muito difícil que no Nordeste e Norte de Minas, porque Minas tem regiões bem distintas, né? Você tem uma região mais próxima do Rio, uma região mais próxima de São Paulo, uma região mais próxima da Bahia. Por isso o perfil parecido com o perfil nacional, né, Zaidan? Nacional, outra mais próxima de Goiás, né? Do Centro-Oeste, e Belo Horizonte. Belo Horizonte, que é um caso à parte. Né? É um caso à parte ali, até no futebol, né? Isso. Você pega no interior, tem torcedor do Flamengo, do Palmeiras, do São Paulo, mas Belo Horizonte é Cruzeiro e Atlético, um pouquinho de América, estamos conversados. É um negócio à parte. Então, claro que é importante, claro que o Zema ganhou bem, ganhou o primeiro turno, não há dúvida, né? Mas eu acho que o impacto é bem menor do que aquilo que está sugerido no fato de que ele é um governador reeleito em primeiro turno. Eu acho que o impacto na eleição nacional, porque esse é o histórico de Minas, né? Isso tem muito nos Estados Unidos também, aquela história de põe um presidente democrata e aí no meio do mandato faz um congresso republicano. Há exceções, claro, esse ano talvez seja exceção, não sei, mas põe um presidente republicano, faz um congresso democrata. E em Minas tem muito isso. Há uma dissociação histórica no voto para governador, para deputado e no voto para presidente. É impressionante isso.
A gente vai saber nesse momento, o ex-presidente Lula está reunido, como disse o Calhan, com Carlos Lupe, e eles fazem um anúncio do apoio do PDT, do apoio do partido ao ex-presidente Lula, e está acontecendo até um pouquinho mais cedo do que estava previsto, mas não acredito, como disse o Calhan, foi uma opção da Simone Tebet que não fosse um anúncio conjunto do apoio à candidatura do ex-presidente. Nós